Olá, universo condominial! Sejam bem-vindos ao Voz Condominial, o canal que tem como missão levar até vocês um diálogo que possa contribuir para a vivência e convivência neste universo condominial. Você que é morador, você que é proprietário, você que mora em condomínio, quer seja comercial ou residencial, você fique ligado aí que hoje nós temos um assunto de extrema relevância. Então, assim, fique atento, preste atenção, nos assista até o final, porque hoje temos aí algo que vai contribuir, que vai colaborar, que vai ter um olhar que muitos não têm. Ficaram curiosos, né? Então, Voz Condominial está no ar. Eu sou o Dr. Sabino e hoje darei voz a uma pessoa que veio para contribuir e falar sobre o segmento da parte dos cuidados que precisam ter ali no dia a dia de prestadores de serviço. Então a gente tem aí um assunto de extrema relevância. Cristiano, da empresa Migoto Processos. Cristiano, seja bem-vindo. Demir, boa noite ao pessoal que acompanha o Voz Condominial. É um prazer estar aqui e é uma honra muito grande. Agradeço pelo convite e pela confiança de todos também. Então, Cristiano, o que você tem para falar para a gente sobre esse tema tão relevante que é a questão aí da saúde ocupacional, dos cuidados que tem que ter ali, a segurança do trabalho, dentro deste universo condominial, dentro dos condomínios comerciais, dos condomínios residenciais, essa vivência que você tem aí enquanto prestador de serviço para os condomínios, o que você tem a dizer sobre os cuidados, esse olhar que muitas vezes, né, o próprio síndico ele não tem, porque eu sempre digo, né, os síndicos eles têm que ter vários conhecimentos, eles precisam conhecer de uma forma macro todos os assuntos, é um trabalho, é uma atribuição extremamente séria que os síndicos têm, e aí esses síndicos eles precisam ter excelentes prestadores de serviço para ir no detalhe e ter aquele olhar cauteloso e cuidar das vidas que ali habitam e também trabalham, né? Porque quando a gente fala dessa questão, nós não estamos falando somente dos trabalhadores que ali estão ali executando as suas tarefas, mas sim para os próprios moradores. O que você traz para a gente sobre esse assunto? Hoje o condomínio ele é um ser vivo, né? Então o que acaba acontecendo? As legislações em relação à segurança do trabalho, a questão da higiene ocupacional, tudo, mudaram muito, né? Então acabaram trazendo várias normativas e isso veio acompanhando com as novas tecnologias também. Né? Então, por exemplo, um trabalho em altura, onde que você vai fazer uma prestação de serviço, é uma limpeza de caixa d'água, onde que o pessoal acha assim que é um ambiente que não oferece risco, né? Então, são os pequenos deslizes que acontecem os grandes acidentes. Hoje, a segurança do trabalho trabalha muito em cima de NRs, né? Normas regulamentadoras. Nós temos agora aí o E-Social cobrando muita questão de documentações, né? O condomínio é um CNPJ, ele não é uma empresa, mas ele é um CNPJ, onde que, né, ele tem que fazer esses cumprimentos também, né, de algumas documentações e em alguns momentos de alguns trabalhos mais específicos, né? Então, algumas coisas corriqueiras, dia a dia, outras coisas em momentos mais específicos, né? Mas a segurança do trabalho está aí para manter as pessoas, fazer com que aquele prestador saia de casa e volte com segurança. Quando o condomínio ele vai fazer ali uma obra, uma reforma, às vezes contrata uma empresa com orçamento barato, com valor barato, que não está preparada para isso. Tanto é que a gente sempre sugere, você que é síndico, vai fazer uma obra, uma reforma, crie o escopo, juntamente com o seu conselho, juntamente com o apoio da administradora, com o apoio do seu jurídico para criar esse escopo. E é nesse escopo que você vai fazer determinadas exigências que irá até mesmo trazer essa preocupação ao qual a gente está falando, porque muitas empresas não se preocupam muito com isso, ou eu estou equivocado, Cristiano? Não, a questão da segurança, ela é vista como um custo, né? E ela tem que parar de ser vista dessa forma,
né? Não é um custo você pegar e comprar um cinto de segurança para uma pessoa que vai trabalhar para o lado de fora da fachada do seu prédio. Seja de prédio de 3, 4 pavimentos, seja de prédio de 15, 20 pavimentos. A norma fala que a partir do momento que o colaborador estiver com os seus pés à altura de 2 metros de altura, que é abaixo ainda da altura de uma porta, né, ele já tem que estar ancorado, ele já tem que estar ali totalmente preparado para uma possível queda, né? Então, a visão tem que mudar, a cultura tem que mudar da segurança ser vista como um investimento, né? É mais fácil fazer um socorro de alguém que está pendurado, mas trazer até o chão e todos aplaudirem do que todos chorarem, né? Então a questão da segurança hoje ela tem que ser vista dessa forma. Deixar de ser vista de custo, né? Ah, a pessoa vai fazer, mas eu quero cobrar barato, vai descer amarrado numa cadeirinha, mas ancorado numa lata de 18 litros concretado. Por mais que vá pedir isso no escopo, uma empresa que se preze, uma empresa que ela procura ser idônea e oferecer, não oferecer algo extraordinário para o seu cliente, mas o mínimo que se pede é ter um técnico de segurança do trabalho para Uhum. acompanhar essa obra. Estou equivocado? Não, tá equivocado não. Normalmente o pessoal acha que a contratação do técnico de segurança também é um custo, né, além de ser um investimento, tem que ser a visão tem que mudar para isso. Importante ressaltar que, por mais que a empresa ela não quer ver ou não oferecer esse custo, deveria estar e faz parte do condomínio, na figura do síndico, fazer essas exigências, não só a exigência no papel, mas sim na execução. É possível, neste aspecto que a gente está falando de uma obra de valor elevado, faz sentido o próprio condomínio querer contratar um técnico de segurança do trabalho? Isso é possível? A partir do momento, Ademir, que a gente, né, que o técnico de segurança ele é contratado pelo condomínio para poder, teoricamente, fiscalizar a empresa que foi contratada, existe uma grande possibilidade de gerar alguns conflitos, né, porque o técnico de segurança ele visa a segurança, a empreiteira ela visa a agilidade na obra para poder liberar aqueles colaboradores para uma outra possível obra. E a partir do momento que isso se torna harmônico, todos têm a ganhar. O condomínio que foi que contratou, a empresa que trabalhou devidamente segura ali, né? Hoje, para você fazer um trabalho à altura, você tem que ter uma equipe de resgate contratada ali no local, porque se por acaso precisar, às vezes não tem tempo de acionar o corpo de bombeiros, né? Nós temos hoje uma síndrome de suspensão inerte, que o colaborador, se ele se despencar ali e ficar muito tempo inerte, ele vem a óbito, e já tem ocorrências recentes disso. Então, ninguém quer que uma pessoa venha falecer num canteiro de obra ou no próprio condomínio. E o condomínio, o síndico, na pessoa ali da representante da pessoa do condomínio, ela é solidária a essa responsabilidade, né? Apesar de, às vezes, ela achar que não, a empresa tinha tudo ali, mas às vezes ela também se equivocou em não visualizar algumas questões, né? Hoje, por exemplo, nós já pegamos aí situação de pessoal que vai trabalhar na área externa do prédio, ele é ancorado numa lata de 18 litros com vergalhão fazendo a ancoragem. E é por instituído nas normas que o próprio prédio tem que ter os seus pontos de ancoragem devidamente certificado e testado, né? Então não pode ser largado o prestador de serviço dessa forma. Inclusive, a gente teve um relato recente aqui sobre uma pessoa que ela quis ir fazer uma limpeza numa caixa d'água sozinha, o que não é recomendado, correto? Não, não é recomendado porque assim, a NR33 ela traz bem claro, né, no espaço confinado, e não precisa ter um agente nocivo ali para que ela seja considerada como espaço confinado. O que que é a definição de um espaço confinado? Local que não é projetado para a presença humana contínua, né, a pessoa morar ali dentro, obviamente ninguém vai morar dentro de uma caixa d'água, mas que tenha dificuldade de entrada e de saída. Então, mas é a água que tem lá dentro, sim, mas a água ela faz o quê? Dependendo do tempo, às vezes que permanece, pode ter, entra em corrosão com o ferro, então gera algum tipo de gás, alguma coisa nociva.
né? Não é interessante. E outra coisa também, não é só a questão da edificação que pode dar problema com ele ali. Ele pode ter um mal súbito ali. Ele pode ter uma parada cardiorrespiratória trabalhando. Quem que vai estar ali vigiando para poder acionar um apoio para poder socorrer? Né? Nós tivemos um caso aí, já faz acho que uns 3, 4 anos, onde que um senhor contratou um rapaz para fazer uma impermeabilização numa caixa d'água, sem troca de ar, né? Sem a substituição da ventilação. Ele dispensou o rapaz na sexta-feira um pouco mais cedo, falou, não, vou ficar mais um pouco aqui. E o menino foi embora. Acharam ele na segunda-feira, em óbito já, né? E ficou ali, ele se apagou ali por causa de inalação daqueles gases da impermeabilização, e ali ele dormiu, a família deu falta, mas ninguém sabia quem era o menino que estava junto. Na segunda-feira que descobriram por causa do rapaz chegar e achou ele lá em estado cadavérico, que a gente chama, né? Infelizmente. Todo cuidado é pouco, infelizmente aconteceu isso e pode acontecer a todo momento. Em relação, quando a gente está falando de uma questão de obras aí, ou de reforma, ou até mesmo esse assunto da caixa d'água que veio, a gente discorreu sobre isso, mas no seu olhar, qual o cuidado que o síndico tem que tomar em relação aos pequenos acidentes que podem acontecer dentro ali da, vamos dizer assim, do espaço comum, da área comum do condomínio? Você que é um experiente na área, você consegue dizer para a gente alguns exemplos de coisas bobas que podem acontecer? É que a gente sempre fala, né? Quem não é especialista no assunto não vai ver que aquela situação ele pode causar um problema, um acidente. Você consegue discorrer para a gente sobre alguns exemplos? Acidentes a gente está propício a acontecer em qualquer momento, em qualquer lugar, mas tem locais que a gente pode mitigar, né? Às vezes a gente mitigar, pode evitar, a partir do momento que você não consegue diminuir o risco, não consegue, você teria que eliminar. Então, digamos assim, por exemplo, você tem um prédio onde que grande parte dos filhos já foram embora e os pais, os avós continuam nesse prédio. Então nós temos os nossos queridos idosos. E você tem tapete, tem capacho para tudo quanto é lado. Então, e aí? Você não tem uma fita antiderrapante numa escada? Assim, são as mesmas recomendações que você tem para dentro da sua residência, a mesma recomendação que eu passo para o condomínio. Né? Eu falo, olha, se você tem um público que tem uma certa dificuldade de dar um passo por causa da própria idade, né, mobilidade reduzida que a gente fala, e não é só o idoso. Às vezes você pode ter um jovem com um problema no joelho, uma cirurgia, ele está em um estado de mobilidade reduzida. Então ele pode, de repente, num capacho, escorregar. Tínhamos uma porta que abria, agora nós colocamos uma porta de vidro de correr, linda. Quando você tem ela num determinado horário, aquele vidro se torna invisível. Então acaba a pessoa, às vezes, colidindo com aquele vidro. Né? Por que não fazer uma faixa com o logotipo do condomínio, uma faixa bonita? A norma não fala para você de cores de sinalização ali, no caso, portas de vidro. Fala de cores de piso tátil para acessibilidade, né, para pessoas com deficiência visual, por aí vai. Agora, a questão de sinalização de uma porta de vidro, ela não fala sobre essa questão de ter tem que ser vermelho, tem que ser amarelo. Então, se você coloca uma faixa com o próprio logotipo do condomínio, obviamente que quanto mais claro vai ficar melhor, né? São as visões de segurança que nós temos, né? Em relação ao uso de gás, por exemplo, dentro de apartamento, sempre tomar cuidado de fazer o fechamento do gás ao dormir, né? Porque um pequeno vazamento ali, você já está em estado de sonolência ali, no caso você já está dormindo, é o primeiro estágio para depois ter uma questão mais grave, né? Que é a falta da consciência. Aqui a gente faz aqui um agradecimento à administradora Sabino Condomínios, a nossa patrocinadora oficial, por conta da administradora Sabino Condomínios que a gente consegue disponibilizar esse material para todos vocês assistirem de forma gratuita na nossa plataforma. Então a gente deixa aqui o agradecimento especial, né, à administradora Sabino Condomínios, que é uma empresa que está aí há 17 anos no mercado, atendendo todo o Vale do Paraíba e Litoral Norte, uma empresa que tem aí os reconhecimentos, empresa de destaque como melhor administradora do segmento condominial, e tem aí
uma qualidade na prestação de serviço, né? A melhor empresa, a melhor administradora de condomínios, em termos técnicos, em termos de conhecimento, em termos de capacitação de prestação de serviço, a melhor a nível de Brasil. E agora a gente tem também a pergunta da nossa telespectadora, né? Que vem de Vitória, no Espírito Santo, a senhora Maria Teixeira, que ela é síndica profissional, e ela faz a pergunta: como atingir essa questão de segurança no trabalho para os condôminos? Ou seja, eu imagino aqui que é o treinamento para as empresas terceirizadas que possa, ou até mesmo os empregados orgânicos, para poder ter esse olhar, inclusive, para com os condôminos. Qual a sua visão sobre isso? A questão da segurança do trabalho mesmo é uma situação assim bem complexa do pessoal colocar na cultura, né? Porque não é bem uma cultura do brasileiro a parte da segurança. Então, o que que a gente trabalha? A gente trabalha muito em cima da conscientização, né? Realmente ir lá no coração lá do condômino lá e criar essa cultura com ele, de que ele também é responsável por cuidar também da segurança do trabalho, não só dele, mas da segurança das pessoas que prestam serviço no condomínio. Né? Você vê um colaborador montando um andaime, por exemplo, mas é rapidinho. É o que a gente mais escuta e é onde que mais acontece a questão do é rapidinho. Eu sempre fiz dessa forma, só que o acidente não precisa duas vezes, né, para ocorrer, para ter uma situação grave ou uma situação às vezes até de um óbito ali no momento. Né? Então é interessante de ter esses treinamentos, ter o próprio síndico criar isso também, né? Um café com segurança. Então, quer dizer, você um sábado de manhã, venha conversar conosco sobre segurança no seu próprio apartamento, né? Segurança na nossa área condominial, no parquinho de diversão. Né? Hoje tem várias normativas para vários assuntos e as normativas não foram criadas somente com base no olhar prevencionista, no olhar corretivo também. Até nas redes sociais a gente tem visto Hum. recentemente, teve o caso do porteiro que salvou a vida de uma criança que caiu na piscina. Provavelmente é um profissional que, além de ter esse olhar cuidadoso, cauteloso, provavelmente deve ter tido um treinamento, porque observar entre, sei lá, 8, 10 crianças dentro de uma piscina e uma estar se afogando e conseguir ir lá e salvar, isso faz parte, provavelmente, de uma situação de empresas de treinamento. Provavelmente é isso que Com certeza. ocorre. Hoje o funcionário da área de segurança, né, de vigilância, no caso, o próprio chefe também, o próprio patrão ali, tem que criar na própria equipe dele que se tiver um momento onde que não tenha risco para ele, porque a própria legislação fala isso, a pessoa só pode agir desde que ela não tenha risco pessoal a ela. Nesse caso, por exemplo, né, em ambientes aquáticos, por exemplo, piscina, ambiente que pode ocorrer, por exemplo, tem piscina que tem iluminação, toma muito cuidado com isso, porque água e energia elétrica são uma combinação fatal. Né? Houve na Colômbia, se eu não me engano, há mais ou menos um ano atrás, morreram 5 pessoas, inclusive o guarda-vidas. Então não adianta você ter um profissional guarda-vidas, né? Antigamente chamava salva-vidas, mas o salva, ele leva a querer buscar a pessoa no momento que já está, né, instituído aquele acidente. Então guarda-vidas, mais na prevenção, né, antes que aconteça. Então não adianta você ter um guarda-vidas, a área condominial residencial não obriga você a ter, hoje não tem ainda uma normativa que obriga em locais de residência multifamiliar você ter a presença de um guarda-vidas, mas a área de clubes é solicitada, é exigido. Então você tem que ter pessoas treinadas para isso também, para esses momentos, né. Essa parte de treinamentos, né? O que nós podemos trazer para o síndico na sua visão? Eu tive até um exemplo de uma síndica que ela, sem saber, ela colocou ali, teve uma situação, um episódio no condomínio dela que cada bloco tinha uma entrada que tinha aquela chave magnética, Uhum. né? E ali ela não foi muito bem instalada. Um dos moradores, ele foi entrar, estava descalço, ele ficou grudado
nessa porta onde tinha eletricidade. Como que o síndico consegue ter uma empresa séria? Porque ali, num ponto de vista que a gente não entende, parece que houve ali uma negligência, imprudência da própria empresa que fez a instalação, já que o síndico ele não tem essa expertise para observar se está ok ou não. Quais os cuidados que um síndico tem que tomar em relação a essas contratações mesmo, empresas especializadas? O que deixa o síndico um pouco mais seguro nessas contratações para executar esse serviço e não expor os condôminos ou até mesmo os prestadores de serviço em relação a isso? Inclusive, essa situação que você expôs, eu recebi da própria gestora do local o vídeo onde que era uma leitora facial, então a própria leitora gravou esse incidente, né. Hoje nós temos, dispositivos, né, a pessoa que está projetando esse tipo de sistema para ser instalado, não adianta ele só fazer assim: "Ah, vou colocar uma facial, colocar ali tudo, uma eletroímã que está ali, mas eu não tenho o DPS, né, o dispositivo de proteção de surto". Então, ele tem que ter o quê? Um engenheiro eletricista para poder desenvolver isso para ele. Ele falou: "Ó, tudo bem, não é uma carga tão grande, tão alta, tudo, mas quase matou o rapaz", né, por quê? Ele não tinha um sistema isolante na própria porta, a porta era de alumínio totalmente né, material ferroso, onde que na hora que ele colocou ela estava energizada e quando a gente coloca a mão, você sofre uma descarga elétrica, os próprios músculos contrai, ele ficou grudado ali. Involuntariamente, porque obviamente o que que ele queria? Se soltar. Uma segunda pessoa tentou retirá-lo, também ficou. A terceira pessoa pegou e ficou meio longe, colocou o pé na porta e com o peso do próprio corpo dela conseguiu retirá-los. Então, no momento desse, o próprio dispositivo de proteção, né, ou o DR, que são dispositivos feitos e projetados para um momento de fuga de energia elétrica, poderia ter desarmado o sistema. Tudo o sistema ele tem que ser um sistema devidamente projetado, né, por um engenheiro eletricista instalado por uma pessoa devidamente capacitada para isso, né, com as NRs 10, por aí vai. Bom, gente, então hoje a gente consegue concluir que empresas sérias que precisam ser contratadas, nem sempre o mais caro ele é o melhor, mas sim a qualificação técnica que cada empresa precisa ter, cada um na sua expertise, porque a responsabilidade do síndico, a responsabilidade do condomínio é muito grande. E esse assunto que poderíamos ficar falando aqui ainda mais tempo, é importantíssimo ter esse olhar cauteloso, esse olhar zeloso, né? Dentro deste ambiente, a gente sempre ouve muito falar sobre fio descascado na área comum, fio exposto, N questões que precisam ter um cuidado, ter um olhar. Importante ter alguém habilitado para fazer uma vistoria, para orientar esse todo dentro do condomínio, quer seja prestador de serviço, moradores, muito bem colocado para você conscientizar aquela pequena comunidade para o olhar cuidadoso, zeloso, para que esse tipo de situações desagradáveis não aconteçam em condomínio. E aqui a gente está finalizando. Agradeço aí, Cristiano Migoto, por vir dar a sua contribuição, seu tempo, seu conhecimento. Deixe aí para os nossos ouvintes como que conseguem chegar, síndico que tenha interesse em conhecer a sua empresa, conhecer melhor o seu trabalho, quais os meios de comunicação que conseguem chegar até você. Hoje a gente está aí no Instagram, né, @Migoto Processos, Migoto é Migotto, 2 T's, processos no plural. E nós temos o nosso site, né, www.migotoprocessos.com.br e o nosso telefone de contato, que é um WhatsApp também, 12 3901 8257. Vai ser um prazer, uma honra estar atendendo o pessoal. E aqui finalizamos mais uma entrevista Voz Condominial. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, clica lá no sininho, você vai conseguir receber todos os materiais que a gente vai estar disponibilizando nessa plataforma. Plataforma totalmente gratuita para você poder usufruir, assistir mais de uma vez, mandar para as pessoas que
estão envolvidas nesse segmento ou aquelas pessoas que simplesmente querem adquirir o conhecimento, porque quando a gente fala nessa questão de segurança, é importantíssimo todos terem esse conhecimento. Muito obrigado por nos acompanhar. Sempre deixamos claro aqui que o universo condominial, aqui no Voz Condominial, você faz a diferença, você tem voz. Então, obrigado a todos. Voz Condominial, se liga neste canal.